Galera, hoje eu descobri uma coisa que eu pensei, nossa, eu tenho que contar com você. Eu tenho que gravar, eu tenho que explicar tudo direito para você entender como que é isso tudo. Porque isso já acontecendo com você dia, noite, madrugada, todos os dias. Mas você ainda não sabe que o que é isso, porque ele está fazendo isso comigo. Agora você vai saber, minha filha, tem que ficar triste não. Só você tem que procurar professor John Indiano nas redes sociais, qualquer lugar vai escrever John Indiano vai chegar primeiro. Tem que inscrever meu canal, diga nos comentários sua opinião, sua história, como que foi sua experiência com um rapaz indiano. Tudo certo, se não vai dar certo, não tem problema, estou aqui, tem que contar comigo, se você vai contar, vai tudo certo. Então, vamos começar o vídeo de hoje é tão especial, porque ele perguntar com você essas coisas só no madrugada. Quando você conhece ele primeiro dia, ele vai perguntar bastante coisa assim com você. Você vai falar, nossa, que estranho isso, essa pessoa que entrou no meu PV perguntou tantas coisas. Cada um dia você vai conversar com uma nova pessoa, mesma pergunta ele vai perguntar com você, você vai ficar chateada com isso tudo. Mas você tem que entender qual é o motivo, porque eles perguntam assim muito rápido, mesma pergunta, várias pessoas estão perguntando com você, quando você vai participar no grupo, ou você está participando no PV dele também, como que vai a sua experiência. Você tem que aprender isso tudo. Se você vai aprender, depois você vai ver, ele não conseguiu nada fazer errado com você. Se ele não está querendo nada, você pode ir embora. Mas se você vai fechada, vai enganar, então vai problema. Depois você não tem outra opção, só sofrer e chorar. Então, qual é a coisa? Primeira coisa, se ele vai entrar no seu PV, nas redes sociais, qualquer lugar, se ele olhou você com sua foto, com seu nome, mesmo que indianos procurar com uma mulher com foto, porque você posta muito mais foto nas redes sociais, no praia, no cozinha, no academia, qualquer lugar, no festa, no casamento, no aniversário, qualquer coisa você está fazendo, né? Você sempre tira uma foto e posta nas redes sociais. Tudo bem, isso é normal. Mas eles viram essas coisas. Eles procurando mulher assim, quem gosta de fazer essas coisas. Tipo assim, muito brasileiras, você sabe, é muito danadinha também, que elas gostam de fazer essas coisas. Que vai postar assim foto no redes sociais, que quando uma pessoa vai entrar no perfil dela, tu vai mesmo apaixonado, né? Nossa, olha que grandona. Qualquer coisa eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, né? Estou falando. Então, isso é normal coisa. Então, se ele vai entrar no seu PV, ele vai falar essas coisas. Oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite, qualquer coisa. Depois, rápido, muito rápido. Essa conversa você vai observar, foi muito rápido. Só 5 minutos, 10 minutos ele vai perguntar tudo sobre sua vida. Por que isso tudo? Não pode, né? Tem que pouco esperar. Uma semana, 2 semanas, um mês. Tem que perguntar tudo coisa. Mas se você vai ver, uma pessoa entrou, ele vai querer, mesmo tempo, mesmo momento, ele vai querer conhecer tudo sobre sua vida. Mas isso não é fácil para conhecer nenhuma pessoa. Então ele vai falar, oi, tudo bem, boa tarde, boa noite, como você está, como é seu nome, qual é seu trabalho, sua idade, você é casada, você tem filho, você trabalha com que, cadê você, porque você não me respondendo, não, você não me ama, eu amo você, você não me ama, você não me gosta, porque você não me respondendo. Quando ele vai perguntar tantas assim coisas para você, você vai falar, nossa, que essa coisa errada está acontecendo comigo. Mas depois você vai ver, ele vai ficar chateado, bravo, se você não vai responder, ele vai falar outras coisas para você. Ele vai falar, nossa, que mulher safada, que mulher, outras formas que eu vou falar nada. Mas ele vai usar para você chamar uma palavra errada, muito feia,
você não vai gostar de ouvir. Você vai achar, nossa, que essa pessoa é estranha, que entrou no meu PV, me falou tantas coisas, perguntou bastantes coisas, mas depois me falou essas coisas também, que eu fiquei triste. Então, isso sempre vai acontecer com você, quando você está vendo que um rapaz entrou, estrangeiro, qualquer país, ou ele está mandando bastante mensagem, perguntas para você, mesmo momento, uma hora você conversou, ele perguntou tantas coisas assim. Oi, tudo bem? Boa noite, boa tarde, como você está? Você está fazendo o que? Onde você mora? Mostra sua casa, mostra sua família, mostra sua criança, mostra tantas coisas que ele vai querer conhecer um momento, tudo com você. Então você tem que entender que esse rapaz, querendo nada, só querendo conhecer você, querendo só passar tempo com você, porque ele querendo ir embora com você, momento, mesmo que agora ele fica com você, agora ele tem tempo para outra também. Por isso ele perguntou rápido com você, depois ele vai procurar outra. Se ele não vai conseguir sucesso com você para enganar você, rápido, ele vai querer conhecer outra. Mas nem todo rapaz assim fez. Algum rapaz pergunta cada um dia, algum rapaz muito mais engraçado, muito rápido, mesmo que muito mais animado. Engraçado não, é animado, muito mais louco, tem muito mais tarado, você pode dizer, que ele quer saber tudo um momento sobre você, se ele descobriu que você é uma mulher linda. Então você tem que fazer o que nesse momento? Primeira coisa, você tem que observar o que ele está procurando de mim. O que ele está procurando de mim. Ele entrou no meu PV, tudo certo. Mas muito mulher não vai aceitar essa conversa também, vai perguntar. Mas se ele vai falar português, você vai ficar, nossa, você fala minha língua, mas você mora tão longe. Mas a gente vai conversar, a gente como amigo, depois você sabe, amigos não fica muito tempo nas redes sociais. Uma semana, 2 semanas, você vai ficar apaixonada por ele, ou ele vai falar que eu amo, eu quero casar com você, eu vou vir visitar para você Brasil, mas isso nunca está acontecendo verdadeiro. Porque ele só querendo conhecer você momento, tudo. Mesmo que uma hora que ele entrou, ele só querendo você agora, amanhã ele vai querer outra mulher. Porque o motivo dele é só isso, que ele só quer conhecer mulheres, depois nada, porque ele não pode ir embora, qualquer coisa, mesmo que esses rapazes só entrar para fazer isso tudo, estrangeiro, Paquistão, Egito, Iraque, Irã, Bangladesh, indianos, muitos de países, só pessoas entrar aqui, muito mais muçulmanos também, você vai ver nos seus grupos de indianos que você participa, vocês mandam para mim muita coisa que ele está chamando para você muita coisa errada, mesmo que piranha, escorta, muita coisa feia que cheguei aqui para mim. Eu falei, nossa, que é muito feia isso mesmo, que quando ele não conseguiu sucesso com você, né? Então ele fica bravo, chateado, ele falou tantas coisas erradas. Mas você tem que ficar tranquila. O rapaz que falou, tem que bloquear, esqueça, não precisa lembrar dessas coisas, tem que conversar com bons amigos, tá bom? Então você vai ver como essas coisas na sua vida tem que entender. Agora ele está querendo me enganar, ele está querendo passar tempo, por isso que ele está mandando mensagem para mim sem motivo. Não é motivo nada de amizade, tá bom? Tem que ficar tranquilo com esse rapaz, responde, mas não muito rápido. Tem que conversar assim que você não conhece mesmo. Você começou a conversar assim que nossa, aí estou esperando para você, que você vai mandar oi, estou aqui, vou mandar oi também. Não, você tem que usar a sua cabeça. E essa oi vai muito difícil depois para você. Tem que calma, tem que conhecer tudo melhor, tem que perguntar o que ele está querendo, depois tem que responder. Tá bom? Obrigado mais uma vez, se você gostou dessa dica, vai ajudar bastante. Eu vou gravar mais uma vídeo sobre isso, porque ele está perguntando essas coisas com você só no madrugada, o que ele está querendo saber. Segunda vídeo vai sobre isso, tem que esperar, tá bom? Ainda tem que deixar muito mais like, compartilha. Vai 10 mil seguidores em breve no meu canal. Eu vou fazer um live para você nas redes sociais. A gente vai comemorar, tá bom? Obrigado mais uma vez.